Olá, sejam bem-vindos a mais um No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que descomplicamos o futebol, sempre com os indiscutíveis Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro. Olá a todos. E Rui Malheiro. Viva, Rui. Viva, Pedro. Viva, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. Neste episódio comigo, Pedro Barata, falaremos sobre uma jornada que deixou a Primeira Liga ao rubro, com Sporting, Porto, Benfica e Sporting Braga separados por 2 pontos, e antes de uma ronda em que essas 4 equipas se defrontarão entre si. No meio deste ambiente pré-natalício muito quente, teremos ainda as decisões europeias. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Começamos pelo Sporting, que mantém a liderança da Primeira Liga, apesar da derrota em Guimarães. Os Leões têm os mesmos pontos que o Porto, antes do clássico de 18 de dezembro, segunda-feira, em Alvalade. Tomás, comecemos por ti. O Sporting mantém esta tendência nos jogos de maior exigência desta época, a derrota na Luz, essa derrota em Guimarães, o empate em Braga, não venceu nunca a Atalanta. Olhando até também para o clássico contra o Porto, dirias que é uma tendência preocupante e que justifica aqui alguma, e que tem algum elo de ligação entre si, digamos assim? É uma tendência preocupante, sem dúvida, mas também se explica por um destaque que fizemos aqui na ronda anterior. O Sporting não é uma equipa sólida defensivamente, tem fragilidades que os adversários de maior nomeada tendem a explorar, e não tanto os adversários de outro campeonato, da parte baixa da classificação. E podemos começar por Adan. E é verdade que aquilo não é penalti, mas Adan é, nesta altura, um problema muito grave que pode comprometer as aspirações do Sporting. Aquele terceiro golo é inadmissível, tem de fechar junto ao poste, não pode adivinhar ou o que quer que tenha feito naquela circunstância. E já não é a primeira vez, não há de ser a última. Portanto, creio que Ruben Amorim não vai reconhecer que Adan não está pronto neste momento para ser o guarda-redes titular do Sporting. E por isso acho que se vai arrastar o problema até ao final da temporada e não há muito por onde mexer. Adan provavelmente vai fazer uma ou outra boa exibição, mas nesta altura não dá garantias na baliza do Sporting. Nas últimas semanas também aconteceu um rendimento menos positivo de Gonçalo Inácio. Defensivamente, com bola, é verdade que o jogador tem acrescentado, mas defensivamente não está a atravessar a melhor das fases. Falta-lhe alguma contundência, alguma agressividade na recuperação e nos duelos, que se percebeu também num dos golos contra o Vitória. Depois, nesta partida em concreto, além das trocas prematuras de Ruben Amorim na segunda parte para tentar salvar os jogadores que estavam em risco de exclusão, houve um Sporting um bocadinho mais perdulário do que seria desejável no ataque. Uma exibição a fazer lembrar a de Braga, muito trapalhona, com erros de decisão e erros técnicos de Gyökeres. É um jogador que tem de controlar esta tendência para resolver tudo sozinho. É verdade que muitas vezes consegue fazê-lo, mas não vai dar sempre. Tem de envolver mais a equipa. A Ruben Amorim não estava muito confiante com a equipa na primeira parte e por isso lançou Nuno Santos ao intervalo para trazer maior ameaça no corredor esquerdo, e foi por aí que o Sporting criou muitos desequilíbrios. Agora, contra o Vitória, que é uma equipa que disputa sempre os jogos e que teve algumas exibições muito destacadas, em concreto a Tomás Andal na zona central, grande jogo, provavelmente o melhor que já fez na primeira divisão com a camisola vitoriana. O Sporting não pode ser tão perdulário nas duas áreas, a falhar golos e depois a permitir demasiadas facilidades ao adversário na zona defensiva. Rui, o jogo deixou muitos destaques de ambos os lados, desde logo o Vitória, apesar de ter tido já 4 treinadores ao longo desta época, está a 4 pontos do Sporting Braga, que é a última equipa daquele pelotão da frente. Mas como é que leste as opções de Ruben Amorim? Jenny Catamo a titular, depois as mexidas no começo da segunda parte, a saída do Ullmann do meio campo. Como é que foste vendo a abordagem do técnico do Sporting em Guimarães? Eu, curiosamente, acho que o Ruben foi permanentemente proativo, ou seja, foi proativo na escolha do 11 inicial, até o facto de ter apostado numa fase de construção em 4-2-4, depois a criação, sim, já várias vezes em 3-2-5, mas quis surpreender, ou seja, partir o jogo de espelhos, porque são duas equipas que partem de estruturas similares, mas também muito mérito para a forma como o Vitória também trabalhou nesse aspecto,
porque fazia com que o João Mendes fosse muitas vezes terceiro médio e terceiro avançado, ou seja, tinha esse duplo papel. Portanto, foram dois técnicos proativos, mas com o Sporting claramente a ter mais bola e o Vitória muito na expectativa em relação ao jogo. Indo concretamente ao caso das substituições, creio que ao intervalo, e o Tomás já tocou nesse aspecto, o Ruben Amorim não estava satisfeito ou totalmente satisfeito com a exibição do Sporting e quis ganhar o jogo, estava 1-1 nessa altura, e a entrada do Nuno Santos dá outra vivacidade ao corredor esquerdo da equipa do Sporting, que passou a ter a capacidade para criar desequilíbrios por esse corredor, e sobretudo ao minuto 62, para além da questão que o Tomás toca, é uma questão muito pertinente de ter havido gestão dos dois jogadores que estavam com 4 cartões amarelos, ou seja, Yulman e Edwards. Eu creio que as duas substituições são feitas para o Sporting ganhar o jogo, ou seja, arriscar com a entrada do Trincão e do Paulinho para o apoio ao Gyökeres e colocar o Pote numa zona mais baixa do meio campo, juntamente com o Morita, e a verdade é que o Sporting, e basta-nos recordar desse aspecto, 1 minuto e meio antes do Vitória fazer o 2-1, tem uma grande oportunidade para fazer o 2-1, que é uma jogada em que o Trincão busca muito bem nas entrelinhas o Nuno Santos no corredor esquerdo, cá está, o tal dinamismo que o Nuno Santos veio trazer ao corredor esquerdo, e depois, em zona de finalização, o Trincão acabou por não marcar. O Tomás toca num aspecto que eu acho que é essencial para explicar a derrota do Sporting, e também podemos falar daqui a pouco também da questão da arbitragem. Mas a questão é claramente falta de eficácia ofensiva por parte do Sporting. O Sporting não pode ter 70% de posse de bola e, no fundo, criar tão pouco em termos de oportunidades claras de golo, mas é um mérito indiscutível do Vitória Sport Clube na forma como, com o seu processo defensivo e uma organização defensiva coriácea, e muitas vezes em 5-4-1, impediu o Sporting de chegar a zonas de finalização. E os centrais competentes, na maior parte dos lances. Sem dúvida, grande jogo do Borevkovic, e já tocaste nesse aspecto, em relação a travar o Gyökeres, o Tomás Ribeiro também muito certinho e, sobretudo, a ter uma missão de maior grau de dificuldade, porque o Edwards pode tirar um coelho da cartola a qualquer momento, e o Tomás foi muito antecipativo, foi muito inteligente na forma como se digladiou com o adversário direto, e, curiosamente, do 5 de trás da equipa do Vitória, e não é surpresa para ninguém, o jogador mais instável acabou por ser o Miguel Maga, e é por aí que o Sporting aproveita para desenhar um dos seus golos, nomeadamente o 1-0, com o Morita a explorar muito bem a profundidade, mas o Pote a ter aqui um papel determinante. E já agora destacar que o Pote terá feito uma das suas melhores exibições da temporada. Pela qualidade das ações, não é que tenha estado sempre ligado ao jogo, mas participa nos melhores lances do Sporting, quase todos. Verdade, e em tempos recentes, Tomás, é claramente a melhor exibição do Pote. Uma vez mais com aquele azar que recebe recentemente, o Bruno Varela tira-lhe um grande gol, tem aquele gol anulado que Suéder se calhar mas está nos 2 golos do Sporting de forma decisiva. Sem dúvida. E depois destacar o outro aspecto que me parece crucial e que o Tomás tocou e muito bem, foi falta de eficácia defensiva por parte do Sporting. O primeiro gol, do meu ponto de vista, é inadmissível, no entanto, sublinhar que não há grande penalidade absolutamente nenhuma, e em tempos de VAR é absurdo que aquele lance tenha redundado em grande penalidade, mas não esquecer que o Gonçalo Inácio, tal como o Tomás dizia há pouco, perdeu a primeira bola de forma totalmente inocente para o Jorge Fernandes, parte tudo no lançamento lateral longo do Jota Silva, e a segunda bola, mesmo assim, o Adam é lento a sair dos postes para travar o Ricardo Mangas. Mas, sobretudo, destacar-te que quer no 2-1 é uma transição defensiva fraca por parte do Sporting, e aí sim pode ter sentido a falta do Yulman, mas também teve a ver com o facto do Sporting procurar claramente adiantar-se no marcador, reage bem ao 2-1 e consegue logo o 2-2 numa jogada em que consegue explorar os 3 corredores, e depois sofre o terceiro golo de forma muito imberbe, porque o Dani Silva tinha acabado de entrar no jogo, rompe pelas entrelinhas, ou seja, passa pelo Morita e pelo Trincão com uma facilidade tremenda, combina com o Ricardo Mangas, beneficia do ressalto em Diomandé, bate o Gonçalo Inácio em condução, e depois a bola não pode entrar pelo poste mais próximo do Adam, e o Adam aí tem claramente responsabilidades. O Adam que, curiosamente, depois acaba por negar o 4-1 ao Vitória, numa situação de 1-1 com o Adriano Butska. Exato, 4-2, peço desculpa, 4-2 para o Vitória, mas é curto porque volta a ser um guarda-redes que não faz a diferença nos momentos decisivos. E o que é curioso é que têm sido apontados centrais ao Sporting, mas nenhum guarda-redes.
Portanto, também por aqui se Certíssimo. percebe que Adam vai ficar até ao final da temporada e se calhar até vai continuar durante mais tempo. Neste momento não é Certo. um problema na cabeça de Amorim, ou pelo menos publicamente e pelas escolhas que faz, não é um problema. Eu diria que neste momento, para mim, é o principal problema da equipa do E que Sporting. cria um cenário de instabilidade em toda a defesa. Certíssimo. É que o guarda-redes não é um Exatamente. problema por si só, apenas. Verdade. A organização defensiva do Sporting fica muito condicionada com a presença do Adam na baliza, porque há momentos em que a equipa sente que se a bola vai à baliza é golo, e não há nada que torne mais instável um processo defensivo do que não teres confianças nas costas, e sobretudo um processo defensivo como o do Sporting, que do meu ponto de vista é muito seguro, mas que sente essa inabilidade de ter um guarda-redes que não faz a diferença e que sofre golos com uma facilidade absolutamente espantosa. A diferença na segurança deste Adam para o Adam, versão do título, é evidente. O Sporting, nesta semana europeia em que muito se decidirá, o Sporting é a única equipa portuguesa que entrará em campo já com a questão resolvida, joga quinta-feira com o Sturm Graz, sabendo que ficará em segundo na Liga Europa. Tomás, olhando um pouquinho para o clássico de segunda-feira, dia 18, em Alvalade, entre o Sporting e o Porto, falámos aqui na véspera do derby Sporting-Benfica que a equipa de Ruben Amorim não tem conseguido vencer estes embates, são já 10 jogos contra Benfica ou Porto sem vencer, 5 derrotas seguidas do Sporting contra o Futebol Clube do Porto. Além da questão pontual, o Sporting poderá sair desse jogo 3 pontos à frente ou 3 pontos atrás, será um grande teste psicológico para a equipa de Ruben Amorim? Sem dúvida, e um grande teste para o treinador. É que, do ponto de vista estratégico, já se percebeu que Sérgio Conceição está uns furos acima, ou tem estado uns furos acima de Ruben Amorim. É um confronto direto que causa muitas dificuldades ao Sporting. Já o Benfica não é tanto, por exemplo. O Sporting já teve momentos de superioridade clara sobre o Benfica com o Ruben Amorim. Mesmo estando mal, por exemplo, Mesmo a época estando passada. mal, é verdade. Mas com o Porto isso não tem acontecido. Muito bem. Com o Porto isso não tem acontecido. Conceição normalmente consegue meter um dos extremos a baixar para não deixar que o Sporting crie largura, fecha a zona central, não se expõe muito e normalmente aproveita os erros do adversário, e não creio que vá ser muito diferente disso. Conceição quererá ter equipa junta, até pela ameaça de Gyökeres, obviamente, no ataque leonino, e depois na bola parada, na transição rápida, no erro do adversário. É aí que Conceição vai querer ganhar o jogo, sendo certo que não me parece preocupante para o Porto ir empatar Alvalade no cenário que também está válido. Portanto, acho que o Porto vai entrar mais na expectativa e a responsabilidade está toda do lado do Sporting, porque a equipa terá de ser ambiciosa e, sobretudo, matreira estrategicamente para levar vencido ao Porto, e isso, claro, é responsabilidade de Ruben Amorim. E há um ponto que me parece importante, é que o Futebol Clube do Porto na quarta-feira vai ter que jogar com 11 titular. Se as coisas correrem bem, é normal que o Sérgio Conceição durante a segunda parte possa dar algum descanso a unidades nucleares, enquanto o Sporting diante do Sturm Graz, do meu ponto de vista, não faz sentido estar a apostar nas principais unidades, faz sentido mais fazer uma rotação, independentemente de me parecer que o segundo lugar em termos de Liga Europa acaba por ser um presente muito envenenado para o play-off depois de que seguirá na competição. O Porto receberá quarta-feira o Shakhtar, precisando de um empate para seguir para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Rui, e esta semana a equipa de Conceição voltou a ser assim uma espécie de montanha-russa. Primeira derrota contra o Estoril, que eliminou a equipa de Conceição da Taça da Liga, e depois uma jornada que correu francamente bem ao Futebol Clube do Porto, batendo o Casa Pia e beneficiando do empate do Benfica e da derrota do Sporting. Mas, Rui, parece de facto que a grande constância do Porto esta temporada é esta inconstância, não é? Sim, mas temos que falar primeiro do jogo da Taça da Liga, em que a equipa do Futebol Clube do Porto, até do meu ponto de vista, em termos de planeamento estratégico do jogo, não falhou. Foi um planeamento interessante, tendo em conta aquilo que o Estoril tinha feito no Dragão um mês antes. A equipa partiu, se quiseres, em termos de construção de um 4-2-4, em criação, à semelhança até do que o Sporting fez diante do Vitória, procurava desdobrar-se em 3-2-5. Agora, os protagonistas não ajudaram o Futebol Clube do Porto, ou seja, o Zé Pedro como defesa direito é um jogador ainda mais limitado do que o Morato como defesa esquerdo na equipa do Benfica, ou se quiseres até, vou reforçar, muito mais limitado que o Morato como defesa esquerdo no Benfica, e
e sobretudo o Futebol Clube do Porto tem um problema, que é disfarçado com a presença de Pepe e de Diogo Costa. O Futebol Clube do Porto tem problemas defensivos, problemas esses que o Sporting até pode vir a explorar, conseguindo uma ligação que não tem vindo a conseguir em jogos anteriores, que é a capacidade, por exemplo, do Gonçalo Inácio ligar diretamente com o Gyökeres, porque, por exemplo, se o Gyökeres tiver que enfrentar em situações de 1 contra 1 o Zé Pedro, eu creio que o Zé Pedro vai ter muitas dificuldades em conseguir travar o avançado do Sporting. Mas, voltando atrás, aquilo que se viu, sobretudo no Estoril, foi a incapacidade que o Futebol Clube do Porto tem na falta de profundidade do plantel, e falo sobretudo na zona central da defesa. Quer eu, quer o Tomás, já várias vezes tocamos aqui nesse aspecto. Há um Futebol Clube do Porto com Pep, há um Futebol Clube do Porto sem Pep, e a verdade é que Fábio Cardoso e sobretudo David Carmo não cumpriram os requisitos mínimos, e sobretudo depois havia um guarda-redes na baliza, que é um guarda-redes que tem qualidade, mas não tem a qualidade superlativa do Diogo Costa, e sobretudo é um guarda-redes que não tem a capacidade de controle da profundidade que o Diogo Costa tem. E o Estoril, sobre o qual vamos falar, mesmo partindo de uma ideia de jogo mais cínica do que é habitual, ou seja, não jogou tão olhos nos olhos como é habitual esta equipa do Estoril jogar, e até tinha jogado no Dragão, o que também tem a ver com as opções iniciais de Vasco Seabra, conseguiu aproveitar todos os equívocos que a equipa do Futebol Clube do Porto teve. Agora, diante do Casa Pia, o Futebol Clube do Porto encontrou um adversário completamente imberbe na primeira parte, ou seja, o Casa Pia foi uma equipa que defendeu mal, ou seja, mantém a estrutura defensiva e estrutura global do Filipe Martins, mas a equipa piorou, quer em termos de ideia de jogo, quer em termos de consistência, e o Futebol Clube do Porto aproveitou isso com franca superioridade. E como é que aproveitou? Muito forte na pressão, muito forte na reação à perda. O primeiro gol é logo assim. Sem dúvida. E sobretudo depois conseguindo chegar com facilidade às zonas de finalização. Não foi um Futebol Clube do Porto com uma exibição exuberante, mas foi uma exibição quanto baste. E a verdade é que fez 1-0 numa fase muito importante do jogo, ou seja, logo na fase inicial, esteve perto de fazer o 2-0 ainda na primeira parte, depois a partir da meia hora a equipa baixa um bocado o ritmo, mas a melhor coisa que podia ter acontecido é que no início da segunda parte faz o 2-0 através de um lance de bola parada. A partir daí o Casa Pia surgiu com uma versão diferente. Eu não sei se o Tomás concordará comigo, mas eu creio que já tem que ser titular. Completamente, entrou e fez os melhores lances de ataque do Casa Pia. Óbvio, e não se percebe porque é que perdeu a titularidade com a mudança de treinador. Admito que possa ter problemas extra-futebol, são os únicos que podem explicar que um jogador com a qualidade dele não seja titular nesta equipa do Casa Pia, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto na segunda parte acabou por gerir o jogo da forma que mais lhe convinha, fez as substituições que lhe interessava, poupando as unidades nucleares, e depois acaba por chegar ao 3-0 com alguma felicidade face àquilo que estava a ser o jogo na altura, porque o Casa Pia estava espevitado, tinha enviado uma bola ao poste, mas muito bem, e o Eustáquio acabou por ter um papel nuclear, quer no primeiro, quer no terceiro golo, a servir o Pep para a finalização vitoriosa. Agora, não deixa de ser curioso que bastou o Pep marcar o 3-0 e sair de campo para ser poupado, ou seja, para ter 10 minutos de descanso, que na idade do Pep acabam por ser muito importantes, que a instabilidade no setor defensivo do Futebol Clube do Porto voltou, e a verdade é que o Jorge Sanchez comete uma grande penalidade absolutamente infantil, que acabou por originar o 3-1 do Casa Pia, ainda que já numa situação muito tardia do jogo, mas eu acredito que o Sérgio Conceição, para além de querer vencer o Casa Pia com um resultado robusto, queria sair do jogo com a baliza virgem, e não saiu. Pep, que em fevereiro cumprirá 41 anos e continua a ser absolutamente fundamental para o Futebol Clube do Porto. Tomás, como é que tens visto, ou como é que vês este momento de instabilidade na defesa do Futebol Clube do Porto, e acreditas que, frente ao Estoril, foi definitivamente o fim da linha de David Carmo? Muito provavelmente. É um jogador que já teve muitas oportunidades nesta temporada, ao contrário do que aconteceu em certos momentos da última época, Certíssimo. que foi encostado. Mas nesta altura, um jogador que no cenário da defesa do Porto, onde muitas vezes não há Pep e havia o espaço ideal para David Carmo se afirmar como o líder, o patrão da defesa do Porto, e isso não aconteceu. Até porque é o único canhoto, Tomás. É verdade, é um jogador que tinha o contexto certo para se afirmar e para ganhar de facto estatuto e justificar o investimento na defesa do Porto, mas os erros sucedem-se. E não estou a falar apenas de erros defensivos.
de abordagem, de excesso de impetuosidade, por vezes também com bola, é um jogador que está pouco à vontade e que claramente está a passar ao lado desta aposta do Porto. E também dá a sensação que é um central que se protege pouco ele próprio, não é? Porque estando neste momento de instabilidade, É verdade. aquelas abordagens, E joga os sempre carrinhos. no risco, de forma pouco cerebral. Joga sempre no limite. Isso e acaba mesmo. por comprometer a equipa. Agora, olhando para este cenário da defesa do Porto e para as limitações individuais que são evidentes, o Porto não sofre muitos gols no campeonato. Aliás, é justo dizer que esta temporada está a ser marcada mais uma vez pelas deficiências no ataque. Certo. Por É a exemplo, melhor defesa do campeonato. exatamente, e ajuda também Sim. ter Diogo Costa na baliza, claramente. Claro. Olhando para este jogo, se calhar há 2 meses o Porto não o ganhava. Só o facto de ter Evanilson e de marcar nos primeiros minutos faz toda a diferença na tranquilidade tática e emocional da equipa na abordagem ao resto do jogo. É que não marcar na primeira meia hora, chegar ao intervalo 0-0, é uma coisa completamente diferente do que estar a ganhar aos 10 ou 15 minutos. E o Porto tem conseguido fazê-lo mais vezes com o Evanilson disponível. Depois, as características da equipa mudam do 8 para o 80, ou do dia para a noite, tendo um lado esquerdo com João Mendes e Ivan Raim em vez de ter Zaidu e Galeno. Zaidu e Galeno são uma Certíssimo. fonte infinita de perdas de bola. Cada bola que vai para lá, normalmente, acaba por ser inconsequente. Galeno é um jogador mais de ataque ao espaço, aí sim consegue fazer a diferença, mas quando recebe no pé, normalmente acaba por prejudicar a equipa. Zaidu, a mesma coisa. Com o João Mendes e Ivan Raim, pelo menos o Porto ganha um bocadinho de nível técnico, de alguma paciência, de alguma pausa, alguma criatividade. E repito, João Mendes não é um lateral estratosférico, muito longe disso, mas pelo menos não falha todas as recepções e todos os passes cada vez que a bola chega. E comprometeu naquele lance em que faz um passe atrasado para o adversário, aí o Casa Pia podia ter marcado, mas de facto com Ivan Raim a jogar na meia esquerda e João Mendes a receber na lateral, o Porto ganha alguma estabilidade e torna-se uma equipa pelo menos mais segura no ataque organizado. E creio que Ivan Raim a médio prazo tem tudo para ser de facto uma das referências criativas desta equipa. Depois importa perceber onde é que vai encaixar Galeno, por exemplo em Alvalade. Acredito que Galeno vai ser o titular para atacar Ricardo Gaio nessa partida. Depois é de destacar, obviamente, a exibição de Eustáquio. Muito inteligente na forma como rompe na linha defensiva, com presença na grande área para depois definir criteriosamente, e de facto foi o melhor em campo nesta partida. E está a atingir o nível que estava a mostrar antes do Mundial, porque ele depois do Mundial, e teve uma lesão no Mundial, nunca conseguiu recuperar o nível exibicional que vinha mostrando anteriormente e em que estava a ser um jogador absolutamente E com o Alan Varela, que não sai da posição, é fundamental ter um jogador mais de chegada à área como é o Eustáquio. Completamente de acordo. Rui, que Futebol Clube do Porto é que projetas em Alvalade, tendo em conta esta quadratura do círculo de juntar Taremi e Evanilson, mas também robustecer um pouco o meio campo? Sim, é um ponto muito interessante. Eu creio que a partida com o Shakhtar também vai ajudar a definir qual será o 11 titular da equipa do Futebol Clube do Porto, porque repara, com muitos jogadores no limite do ponto de vista físico, pode haver baixas para o jogo diante do Sporting. E repara que nos últimos jogos de maior grau de dificuldade que o Futebol Clube do Porto tem tido, tem havido essas lesões. Portanto, vamos ver como o Zaidu estará. Está sempre ali no limite. É um jogador absolutamente determinante para jogar o clássico diante do Sporting. Creio que pensar numa dupla Fábio Cardoso e Zé Pedro com Jorge Sanchez ou João Mário como lateral, mas pensando em Jorge Sanchez como lateral direito e Zaidu como lateral esquerdo, convenhamos que é uma quádrupla, um quarteto de jogadores que não são um quarteto de jogadores para a equipa que luta pelo título. Só no Futebol Clube do Porto é que isso é possível acontecer. E o Zé Pedro até foi determinante na construção do resultado com o Casa Pia. Verdade. É que também participa no primeiro gol e depois marca o segundo. Sabendo-se que não é um central particularmente talhado para a construção interior, se quisermos. É um jogador que bate muito mais a bola... Exatamente, a bola na frente. Mas atravessa também uma fase de confiança, porque ele neste momento percebe que é melhor defesa central do que o Fábio Cardoso e bem melhor que o David Carmo. Porque o futebol também é, como se costuma dizer, exatamente. O futebol é momento, e neste momento o Zé Pedro sente essa confiança, e isso ajuda um jogador que vem da equipa B a suplantar-se, porque eu vi muitos jogos do Zé Pedro na equipa B, conhecia também o Zé Pedro do Geral da Amadora e curiosamente cheguei a vê-lo nos júniores do Vizela, e ele está num nível acima do que realmente vale, e isso passa também pela capacidade mental que o jogador teve. E repara que, por exemplo, a jogar a defesa direito diante do Estoril acumulou equívocos, que não é a posição natural do jogador.
Agora, em relação ao Futebol Clube Porto em Alvalade, eu creio que o Futebol Clube Porto vai partir de uma premissa que é importante, é que o Sporting joga muito mais que o Futebol Clube Porto nesse jogo. Isto, obviamente, do meu ponto de vista. Do ponto de vista estratégico, creio que o Sérgio Conceição vai montar várias ratoeiras ao Ruben Amorim, ou seja, vai haver um Futebol Clube Porto que em alguns momentos vai pressionar alto, mas noutros momentos vai recuar o seu bloco. Agora, acredito que o Sporting pode em alguns momentos conseguir explorar a tal ligação mais direta entre defesa central e avançado centro e conseguir, sobretudo com o Gyökeres a cair do lado do Zé Pedro, isto se houver Pepe, obviamente, pode criar alguns desequilíbrios no ataque à profundidade, mas é um Futebol Clube Porto que neste tipo de jogos se sente muito confortável, ou seja, vai entrar na sua zona de conforto. E já foi à luz. Que é... Conceição sabe que, por exemplo, empatando em Alvalade, sai perfeitamente vivo desta primeira volta. Sem dúvida alguma, e então se ganhar sai como líder do campeonato, que é uma coisa, sobretudo tendo em conta a falta de qualidade exibicional que o Futebol Clube Porto teve em grande parte desta primeira volta, das reviravoltas que conseguiu em tempos de descontos, de golos salvadores a 10, 12 minutos depois da hora, a equipa do Futebol Clube Porto chegar praticamente ao final da primeira volta como líder isolado do campeonato é incrível face àquilo que foi o rendimento do Futebol Clube Porto na maior parte dos jogos. Agora, o Tomás também tocou num ponto muito importante. Este Futebol Clube Porto não vai pensar o jogo do Sporting meramente do ponto de vista defensivo, vai pensar também do ponto de vista ofensivo. Creio que a ligação entre Taremi e Evanilson vai ser muito importante. Creio que vai ser um Futebol Clube Porto muito preocupado em ser eficaz na chegada às zonas de finalização, ou seja, em que os seus remates sejam enquadrados, porque sabe que há instabilidade do outro lado na baliza. Depois, há um aspecto que me parece muito importante na equipa do Futebol Clube Porto. Eu concordo com o Tomás. A equipa do Futebol Clube Porto ganha muito mais qualidade com bola se vem Reimer jogar, mas eu acredito que vai ser o Galeno a jogar. O Galeno vai procurar criar instabilidade entre Gaio e o central direito da equipa do Sporting e, sobretudo, aquilo que me parece é que o Taremi, muitas vezes neste jogo, diante do Sporting, pode vir a funcionar como terceiro médio, terceiro ou quarto médio, até se quiseres, porque o PP pode vir muitas vezes para o espaço interior e será muitas vezes o Galeno a referência ofensiva desta equipa do Futebol. E o próprio Galeno pode baixar para a linha defensiva, eventualmente, para fazer definitivamente e depois disparar no ataque para entrar nas costas de Gaio e dar profundidade. Que é ser o quinto elemento da equipa em momento defensivo e ser a referência ofensiva em momento ofensivo. É que Taremi e Evanilson não são avançados profundos e por isso pode fazer falta a Galeno. Exatamente. Verdade, é esse o ponto. E não deixa de ser curioso, já que estávamos a falar sobre isso, porque antes do jogo do Estoril, Tomás, creio que não fizeste o jogo, pois não? O Estoril Porto não. Exatamente, mas vários dos nossos colegas anteviam o Futebol Clube Porto a jogar como uma estrutura A3, com o Francisco Conceição a fechar o lado direito. E a verdade é que isso não aconteceu, foi o Zé Pedro que fez defesa direito, mas em alguns momentos o Futebol Clube Porto, em organização defensiva, fez linha de 5. E curiosamente, quem fez o quinto homem foi o Galeno e não o Francisco Conceição. A um ponto de Sporting e Futebol Clube Porto está o Benfica, que neste campeonato louco acabou por ganhar um ponto ao primeiro lugar, depois daquele empate contra o Farense, que tanto ou mais do que o jogo em si ou do que a situação pontual em si, deixou uma espécie de divórcio entre a bancada e Roger Schmidt. Tomás, estiveste no Estádio da Luz na sexta-feira ao final da tarde. Como é que viste aqueles momentos, particularmente depois daquela dupla substituição ao minuto 65? Desde que faço jogos ao vivo, e já lá vão uns aninhos, És nunca um tinha veterano visto, quase. não tanto, mas já lá vão uns aninhos. Feliz ou infelizmente. Nunca tinha visto nada assim. De facto foi uma reação do mais exagerado e quase em níveis de desespero, como se o campeonato estivesse a ser jogado naquele minuto e naquela substituição, e não foi o caso. Bem feita já agora. É verdade, podemos ir a isso, mas acima de tudo, e temos sido bastante críticos de Roger Schmidt, e creio que com toda a validade, porque o trabalho nesta temporada tem sido francamente negativo, mesmo em jogos em que até venceu com um trabalho que não ajudou a equipa. Por exemplo, o derby com o Sporting, naquela segunda parte, destacámos-lo aqui, isso mesmo. Schmidt não ajudou a equipa, quem ganhou foram os jogadores. Nesta partida não aponto propriamente nada ao treinador do Benfica, percebendo que há uma paixão por João Neves, percebendo que é um excelente médio que o Benfica tem no plantel, mas olhando para as características de João Neves,
e para João Mário e para de Coxo, aquela troca não só foi numa fase ideal da partida, o Benfica estava em desvantagem e até marcou pouco depois, como foi uma leitura bem feita da parte de Roger Schmidt. Em primeiro lugar, João Neves friamente é um jogador que equilibra a equipa, destrói muito jogo, mas do ponto de vista criativo não está ao nível nem de Coxo nem de João Mário. Não há como inventar e fugir a isto. Aliás, se quisermos ir aos números propriamente ditos, nesta temporada, em 21 jogos, João Neves tem um golo de bola parada e uma assistência. Certíssimo. Não tem mais do que isto. Isso mesmo. E naquele momento parecia que Roger Schmidt estava a tirar o Jonas, que ia marcar um hat-trick na parte final para Concordo vencer contigo. o Farense. E claramente isso não iria acontecer. Portanto, Coxo, não estando a fazer um bom jogo, dava mais garantias ao nível do passe e da criatividade a Roger Schmidt. Aliás, participa na jogada que dá o empate com um passe em diagonal para a meia-direita. E João Mário, que não estando também a fazer uma exibição brilhante, recuando no terreno, podia emprestar alguma criatividade, alguma chegada à área. Alguma chegada à área. É um jogador que nas últimas... E ofereceu. Na última temporada tem vindo a marcar golos. Portanto, parece-me totalmente válida a leitura de Roger Schmidt. Naquele momento, precisa de ser defendido. E Rui Costa, creio que demorou um bocadinho, mas depois lá veio defender o treinador, porque em concreto, nesta partida, não é responsabilidade de Roger Schmidt aquilo que aconteceu ao Benfica. Rafa falhou golos e golos e golos, toda a equipa do Benfica falhou muitos golos, e há uma exibição estratosférica de Ricardo Velho na baliza do Farense. É a melhor exibição de um guarda-redes completamente. no campeonato. Foram 13 defesas do guarda-redes do Farense. O Benfica fez 37 remates, 14 deles enquadrados. Creio que só Rafa fez 11 remates, muitos deles dentro da área. 4 oportunidades claras e absurdas de serem desperdiçadas. Roger Schmidt, antes da partida, em mais uma conferência de imprensa um pouco estranha, disse que o Benfica tinha 29 pontos, mas que deveria ter isso mais. Isso é que, na minha opinião, está a pesar em cima de Schmidt. É a falta de honestidade no discurso. Óbvio, mais um autogolo. É que o Benfica não tem feito bons jogos e pode perfeitamente reconhecê-lo. Por vezes penso que os treinadores querem fazer dos adeptos parvos, se quisermos, quando isso já não resulta. Isso podia resultar noutras alturas, hoje em dia não resulta. Este foi claramente muito mais do que a partida em casa contra o Casa Pia, mais do que o jogo no Bessa, mais do que o jogo da semana passada em Moreira de Cónegos. Este foi, Rui, claramente o primeiro jogo desta época em que se pode dizer que o Benfica fez quase tudo o que estava ao seu alcance para ganhar e que em 10 jogos destes venceria 9. Sim, venceria 9,5 até, se quiseres, brincando um bocadinho com o assunto. Eu creio que o Roger Schmidt comete mais um autogolo na conferência de imprensa prévia ao jogo. Não está em questão que o Benfica podia ganhar no Bessa, claro que podia, mas também podia ter perdido e perdeu. Os outros pontos perdidos diante do Casa Pia, houve alguma injustiça no jogo diante do Casa Pia, mas mesmo assim o Casa Pia também produziu do ponto de vista ofensivo. Falhou um penalti para conseguir, exatamente, para conseguir pontuar na Luz. Diante do Moreirense, muito sinceramente, o Benfica não mereceu vencer o jogo. E depois há um aspecto que Roger Schmidt se esqueceu, é que o Benfica também ganhou jogos em que não mereceu ganhar o jogo. E a verdade é que temos esse exemplo diante do Sporting, temos esse exemplo diante do Estoril fora de casa, e a verdade é que Roger Schmidt, mais uma vez, tentou fazer, quer os jornalistas, quer os adeptos de parvos, com essa afirmação. Agora, diante do Farense, o Benfica produziu, até dir-te-ia que com algum exagero face àquilo que é a qualidade do Farense, porque o Farense é uma equipa que ataca muito melhor que defende e do ponto de vista da organização defensiva tem equívocos primários. O Benfica fez a sua melhor exibição da temporada. Em termos de produção de caudal ofensivo, foi uma coisa absolutamente impressionante. O Benfica até pelo corredor esquerdo conseguiu criar desequilíbrios e aí até de forma muito inteligente a aproveitar o Morato mais como finalizador, como muito criador. Muito mais projetado, Morato. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, Tomás. E por exemplo, é certo que o Morato diante do Salzburgo vai jogar como defesa central, salvo alguma surpresa maiúscula por parte de Roger Schmidt, que seria, por exemplo, colocar o Tomás Araújo a defesa central e manter o Morato a defesa esquerdo, e neste caso diante do Farense lateral esquerdo, mas aí até nesse aspecto em que o Benfica tem falhado redondamente nos últimos jogos, o Benfica, diante do Farense, conseguiu explorar o corredor direito, conseguiu explorar o corredor central
e conseguiu explorar o corredor esquerdo, mesmo mantendo o Morato e o João Mário a jogar pelo corredor esquerdo. O João Mário esteve muito bem a buscar muitas vezes o espaço interior, conseguiu encontrar espaço nas entrelinhas, e aquilo que me parece que sai da primeira parte do Benfica é o tal elevado caudal ofensivo que a equipa conseguiu produzir, e a entrada do Cockchu na equipa melhora a equipa do ponto de vista ofensivo, melhora a equipa na construção e na criação. Teve corredor esquerdo, é certo que o Morato pode não ser e não é definitivamente um jogador para criar desequilíbrios num contra um, mas soube aproveitar a capacidade que o Morato tem de surgir na área adversária e ser um jogador muito para forte. Para subir as variações de Di Maria muitas vezes. A primeira parte de Di Maria é assombrosa, é certo que, volto a frisar, foi contra o Sporting Clube Farense, uma equipa que dá muitos espaços, mesmo jogando num 4-1-4-1 em bloco médio-baixo e às vezes até baixo, mas deu muitos espaços, quer por dentro, quer por fora do bloco. Mas a primeira parte do Di Maria, a partir do corredor direito, é assombrosa. A qualidade dos passos de Di Maria, seja a buscar o Osnos no corredor direito, mas sobretudo a fornecer passos de ruptura para segunda exibição muito positiva do Osnos como lateral. Sem dúvida, mais uma vez, e agora, e até te digo uma coisa, Tomás, neste momento eu começo a ter dúvidas de quem é o lateral direito titular da equipa do Benfica. Pois é, que Bá também não estava a fazer uma época fabulosa. Longe disso. Sem dúvida nenhuma. E o Washington está cada vez mais confortável na posição de lateral direito, não só do ponto de vista defensivo, mas do ponto de vista ofensivo. E tem um timing muito bom naquelas rupturas, quando era, por exemplo, com o bom nível técnico solto. Também. Sem dúvida nenhuma. Agora, há um aspecto da primeira parte do Benfica que eu também tenho que destacar. A equipa esteve muito fraca no momento da transição defensiva. A equipa do Farense saiu com alguma facilidade, soube ativar o Bruno Duarte através de um jogo mais longo, soube também ativar os extremos em algumas circunstâncias, e atenção que o Ricardo Velho teve um papel também muito importante, não só na forma como conseguiu fazer 13 paradas e 6 ou 7 delas são absolutamente brilhantes, mas também a lançar estes ataques mais longos da equipa do Farense. E a verdade é que o Mateus faz um excelente jogo, Mateus Oliveira mais uma vez, e o Bellumi e o Marco Matias chegaram às zonas de finalização, com o Benfica a ter muitas dificuldades a travar, através da sua transição defensiva, as saídas rápidas do Farense para o ataque, um Farense que comprovou que é uma equipa muito melhor a atacar do que a defender, e os próprios números do Farense neste campeonato comprovam-no, e isso não há qualquer dúvida. Depois, na segunda parte, obviamente, o Benfica voltou a mostrar um caudal ofensivo muito forte, faltou em algumas circunstâncias, e nomeadamente a partir do 1-0, mais discernimento na tomada de decisão. E isso passou por quê? Pelo facto do Estádio da Luz ter entrado e ter se transformado completamente num caldeirão para o treinador do Benfica, mas também para os jogadores do Benfica, que sentiram todo aquele impacto. Agora, do meu ponto de vista, no momento certo, ou seja, ao minuto 64-65, o Roger Schmidt tirou o João Neves, que do meu ponto de vista não estava a fazer um jogo do ponto de vista ofensivo. É que ainda mais essa, que o próprio rendimento do João Neves estava a ser abaixo do que já mostrou noutras partidas. Alguns passos. Sem dúvida alguma, Tomás. Não só com bola, mas até sem bola. E quero frisar esse aspecto. Fez bem em render o Tengsted, porque o Tengsted não estava... Não havia muitos espaços também. Verdade, muitas deficiências no controle da primeira bola, nós já tínhamos tocado nesse aspecto. O Tengsted oferece claramente ao Benfica capacidade no ataque à profundidade, mas o nível técnico do Tengsted é muito limitado. A primeira bola define muito aquilo que é um jogador, e o Tengsted tem muita dificuldade na primeira bola, seja para definir através do passe, seja para receber, seja até para rematar, e rematar até consegue disfarçar em algumas circunstâncias. Agora, admito um aspecto, na altura da substituição do avançado, eu esperava mais o Arthur Cabral face àquilo que era o jogo ofensivo que o Benfica estava a produzir do que o Musa. É certo que o Musa teve uma entrada infeliz no jogo, acabou por não conseguir definir 2 ou 3 situações que até tinham alguma facilidade, nomeadamente uma delas que podia ter sido determinante, mas a verdade é que o Benfica continuou a produzir do ponto de vista ofensivo o suficiente para vencer a partida, mas faltou, do meu ponto de vista, aquilo que não tinha faltado na primeira parte, que era mais discernimento na criação e, sobretudo, na ligação entre criação e finalização. O Benfica vai agora para dias também de pressão máxima. Terça-feira terá de vencer por 2 golos em Salzburgo para seguir para o play-off da Liga Europa, e depois, no domingo, tem a deslocação a Braga, um Sporting Braga que mantém-se em grande no campeonato. São 7 vitórias e um empate nas últimas 8 jornadas, 3-1 ao Vizela, mais 2 golos de Banza, o melhor marcador do campeonato. Tomás,
De facto, a força ofensiva do Braga é impressionante e vendo os números, a equipa de Artur Jorge tem 36 golos no campeonato, mais 8 que o Sporting, mais 12 que o Benfica e mais 15 que o Futebol Clube do Porto. O Braga é uma máquina de criar oportunidades e de fazer golos. Aliás, nesta altura já há alguns jogos, justifica-se a presença de um ponta de lança como Banza em vez de Abel Ruiz, porque a equipa tem criativos Certíssimo. para todos os gostos e vale a pena ter um finalizador de área como é Banza, um jogador fortíssimo na resposta a cruzamentos, está se calhar ali a par de André Luiz entre os destaques Concordo. nesse capítulo do futebol português, um avançado que sabe jogar como referência para um jogo mais direto, de costas para a baliza, tem muitos recursos enquanto finalizador, e com Pizzi, Zalazar, Bruma, Álvaro Jaló, etc. Claro que as bolas É uma infinidade de as recursos. bolas vão lá chegar em condições e Banza faz o resto. Zalazar está num momento extraordinário nas últimas partidas, é um jogador que Verdade. finalmente está a mostrar o melhor futebol e o Braga pode dar-se este luxo, é que Almozrati está em baixo, aparece Vítor Carvalho ou João Moutinho, Certíssimo. Pizzi está em baixo, há Ricardo Horta e Bruma, se estes dois não correspondem, aparece Álvaro Jaló, e o Braga tem de facto um plantel de luxo para a realidade do clube, com recursos ofensivos que nunca deixam a equipa cair. O calcanhar daqueles, já se sabe, é o setor defensivo. Mais uma vez. O Vizela teve algumas oportunidades. Serdar, por exemplo, fez uma exibição, enfim, dentro daquilo que tem sido a época do Braga, destacada enquanto central, até tirou bolas Concordo. de golo. Já falámos sobre isso, é um jogador que tem estatuto titular. Creio que é um central em que vale a pena acreditar, pelo menos porque tem margem de progressão, tem condições atléticas para ir buscar os jogadores em profundidade, sabe antecipar-se, não é um jogador ainda muito racional nas abordagens, mas de alguma forma isso esse pode o ser aspecto que trabalhado. lhe falta mais crescer. Pode ser trabalhado. É isso mesmo. Mas nesta Sem dúvida. altura, com a quantidade de golos que o Braga marca, enfim, é difícil não ganhar as equipas mais pequenas do futebol português. Agora, e no lançamento da época já me parecia que seria assim. É fundamental para Artur Jorge dar um salto no confronto direto com os grandes, em termos de preparação do jogo e do conforto da própria equipa. E esta semana colocará isso E mais esta do que semana nunca já à vamos prova. perceber em que ponto está Artur Mesmo. Jorge, e isto diz respeito à candidatura ao título que o Braga pode ou não ter nesta edição da Liga. Rui, acreditas que esta eventual candidatura ao título dependerá daquilo que acontecer domingo? Porque em épocas recentes e particularmente a época passada, o Braga chegou à luz também numa fase mais adiantada da época, mas também com esta possibilidade de se intrometer na luta pelo título e acabou por vacilar. Na final da Taça também fez uma exibição bastante pobre. Acreditas Isso que mesmo. este jogo de domingo será um grande teste para vermos que temos aqui um Braga de título? Sim. Aliás, dir-te-ia que a fase final agora da primeira volta do Sporting de Braga é extremamente contundente, ou seja, há Benfica, há Vitória Sport Clube e há Futebol Clube do Porto, ou seja, são 3 jogos de elevado grau de dificuldade, são 3 testes absolutamente determinantes para perceber se o Braga vai lutar pelo título ou se vai já sair da corrida pelo título ainda no final da primeira volta. E concordo mais uma vez com o Tomás, para não fugir à regra, eu creio que está aqui chegado o momento em que o Artur Jorge tem que mostrar que é um treinador que está mais preparado para este tipo de embate. Ele mostrou, com exceção do Benfica-Braga, mas aí até te digo, por muito mais de mérito do Roger Schmidt do que por mérito do Artur Jorge, que ainda assim nesse jogo colocou um terceiro médio pela primeira vez e foi importante essa mexida que ele fez, mas nos outros jogos não mostrou essa capacidade diferenciadora para se impor ou a Roger Schmidt ou ao Ruben Amorim, então que o Ruben Amorim chegou a ser caótico, ou ao Sérgio Conceição. E aqui chegou o momento, mas é um momento difícil para a equipa do Sporting de Braga, porque o Sporting de Braga vai ter 2 finais, uma na quarta-feira e outra no domingo. E nós temos praticamente a certeza de 2 coisas. Uma é que o Sporting de Braga muito dificilmente não vai marcar golos em Nápoles e ao Benfica. E outra é que o Sporting de Braga muito provavelmente vai sofrer golos em Nápoles e diante do Benfica. E agora, compete muito ao Artur Jorge saber gerir este tipo de situação, ou seja, saber preparar de forma perfeita, mantendo obviamente os traços gerais do seu modelo de jogo, porque é o modelo de jogo do Sporting de Braga que está a levar a equipa até aqui, mas é fazer ajustes estratégicos que permitam, sobretudo do ponto de vista defensivo, não expor tanto a equipa do Sporting de Braga. E repara que o jogo em Vizela até tem um pormenor que me parece interessantíssimo. O Vizela neste momento é o último classificado do campeonato.
Mas convenhamos que da forma como a classificação está, praticamente do 7º até ao 18º, a diferença é curtíssima e uma ou duas vitórias podem mudar completamente a situação das equipas. Mas referindo-me concretamente a este jogo do Vizela diante do Sporting de Braga, o Vizela estava a ser superior ao Braga antes de sofrer 1-0, estava a ser superior ao Braga no momento em que sofre o 2-0, e a verdade é que o Sporting de Braga consegue ter esse poder de definição através do Banza, que é completamente diferenciador. E a verdade é que o Sporting de Braga sofre um golo, mais uma vez de forma imberbe, na sequência de um lance de bola parada, um erro pouco normal do Mateus. Normalmente não é o Mateus que falha neste tipo de circunstâncias, mas falhou. Atenção também é Essende, que é um avançado que dá muito trabalho, e o Serdar, tal como o Tomás disse, voltou a ser um central muito importante para a equipa do Sporting de Braga travar algum tipo de movimentação que o Essende tem de ataque à profundidade, porque é um avançado que desgasta muito as defesas adversárias, falta-lhe alguma coisa em termos de definição, sobretudo na tomada de decisão, na conjugação entre tomada de decisão e definição, mas é um avançado que dá muito trabalho, e a verdade é que o Vizela consegue reduzir para 2-1, consegue relançar o jogo, obrigou até o Arthur Jorge a recompor a equipa, colocando uma linha defensiva de 5, que não é muito habitual nele, mas depois acaba por aproveitar o empertigamento todo ofensivo da equipa do Vizela, colocando o guarda-redes à ponta de lança para conseguir fazer o 3-1 e conseguir uma vitória que acaba por ser, por números muito fortes, face àquilo que foi um jogo de si equilibrado. Depois de lançarmos aqui esta quadratura do nosso campeonato, com 4 equipas separadas por 2 pontos, passemos então às nossas rubricas. Na Revienga, Rui, queres destacar o Estoril, que vive dias muito felizes, são 7 vitórias em 11 jogos, com a Vasco Seabra no comando, e aqui um duplo triunfo, um 7-1, bastante Isso marcado mesmo pela profundidade do plantel, 3-1 ao Porto, 4-0 aos Chaves, sendo que de uma partida para a outra, Vasco Seabra só manteve 4 titulares. Verdade, isto comprova uma coisa, Pedro, que é a questão, a equipa do Estoril começou muito mal a temporada com o Álvaro Pacheco, há um momento... Mas com aqueles golos todos nos segundos, não é? Exatamente. Também houve ali alguma infelicidade. Que é quando o Álvaro Pacheco percebe que a linha de 4 não funcionava e aposta na linha de 3, que é o seu jogo de despedida. E a verdade é que esta equipa do Estoril em 3-4-2-1, com o modelo de jogo que o Vasco Seabra acabou por burilar, e isto não é uma crítica ao Álvaro Pacheco, eu concordo inteiramente com o Tomás, o Álvaro Pacheco iniciou foi claramente trabalho, não é? prejudicado. Exatamente. Foi claramente prejudicado pela questão dos golos sofridos em tempo de compensação, golos sofridos de forma completamente absurda, com erros garrafais de defesas, até e aliás, no Vitória acabou por jogar, em vez do 4-3-3, que creio eu é o sistema preferencial de Álvaro Pacheco, acabou por manter o conforto da equipa com os 3 centrais. Com os 3 centrais, o que fez toda a diferença, e faz toda a diferença nesta equipa do Estoril, porque reparem, por exemplo, um jogador como o Raul Parra, que no início da época foi utilizado como lateral direito, fez exibições perfeitamente medíocres, que até fizeram com que perdesse a titularidade. Hoje em dia, como central pela direita, parece já outro tipo de jogador, mas a verdade é que diante do Futebol Clube do Porto, a equipa do Estoril rodou muito a equipa, rodou mais a equipa do que eu estava à espera, e mais do foi que uma o equipa Futebol Clube do Porto até. Estava à espera, exatamente, até por causa do ajuste estratégico que o Sérgio Conceição acabou por fazer. Mas a verdade é que foi uma equipa tremendamente competitiva e, sobretudo, foi uma equipa que cresceu aos 35 minutos com a entrada do Mateus Fernandes para o lugar do Alex Soares. Nada contra a exibição do Alex Soares, estava a fazer uma exibição mas Mateus Fernandes é outra louça. É outra louça, acrescentou imenso do ponto de vista ofensivo e até defensivo à equipa do Estoril, muito forte na recuperação de bola, muito forte a nível do passe, muito forte a nível da condução. Quer eu, quer o Tomás, já tocamos aqui nesse aspecto, não quero fazer uma analogia profunda ao Mateus Nunes, mas é um jogador que no Sporting pode vir a ter um papel, não diria similar, mas com alguns pontos de encontro àquilo que oferecia o Mateus Nunes à equipa do Rubén Amorim. E até a jogar neste modelo e num sistema muito próximo ao que encontraria no Sporting. Ou encontrará, e repara, Tomás, que o Mateus Fernandes até poderia ser o avançado interior esquerdo nesta equipa do Estoril. Perfeitamente. Mas o facto de estar a jogar como médio centro esquerdo está a dimensionar ainda mais o seu futebol e a provar que é um jogador que pode jogar nessa posição na equipa do Sporting. E depois a dizer que a entrada ao intervalo do Rafik Guitane no jogo diante do Futebol Clube do Porto desmanchou a equipa do Futebol Clube do Porto, sobretudo na etapa final, porque o Rafik Guitane fez aquilo que quis da defesa do Futebol Clube
Clube do Porto. No jogo de ontem, e esqueci-me de referir um jogador e fazer aqui a ponte, e vou fazer a ponte do jogo de Futebol Clube do Porto para o jogo do Desportivo de Chaves, através de um jogador, que é um jogador que está a fazer uma época imensa, que é o Rodrigo Gomes. O Rodrigo Gomes faz uma partida completíssima. É o melhor lateral direito da Liga, com alguma distância. Exatamente, sem dúvida alguma, Tomás. Faz um grande jogo como ala esquerdo diante do Futebol Clube do Porto, parou o Francisco Conceição em vários momentos, criou desequilíbrios do ponto de vista ofensivo, seja frente ao Francisco Conceição, não tanto, mas sobretudo ao Zé Pedro, e depois na segunda parte face ao Jorge Sanchez. No jogo de ontem, começou a partida e fez grande parte da partida como lateral ala direito, e concordo inteiramente com o Tomás, é o melhor lateral ala direito deste campeonato. Marca 2 golos, sentido de oportunidade, capacidade de desequilíbrio, capacidade de atacar. E se calhar o lateral esquerdo seria Francisco Moura, ou seja, 2 jogadores sem dúvida, que vieram do Braga. Completamente de acordo contigo, acho que esse aspecto é absolutamente crucial, mas faz os 2 golos, faz uma assistência e depois, no momento da alteração, o Wagner Pina entra para a ala direito, e é um jogador também muito interessante, que está a crescer muito bem nesta equipa do Estoril, vindo do Sub-23, e o Rodrigo Gomes passa para a ala esquerdo e está na assistência para o 4º golo do Heriberto, que finalmente conseguiu encontrar a baliza adversária, porque ele tem tido muita dificuldade, muitas bolas ao poste, algumas também mais definições por parte do Heriberto no momento da definição. E repara numa coisa, o Cassiano fez um grande jogo diante do Futebol Clube do Porto, o Alejandro Marquês nem sequer foi utilizado no jogo diante do Futebol Clube do Porto, quem entrou para o substituir foi o João Carlos, que também entrou bastante bem na partida, e ontem o Cassiano é titular, o Alejandro Marquês entra na partida e faz o 3º golo da equipa do Estoril. São jogadores de características completamente diferentes, quer o Cassiano, quer o João Carlos, quer o Alejandro Marquês. O Alejandro Marquês é claramente o mais perfumado dos 3, mas a equipa do Estoril vive num momento de confiança tão grande que qualquer dos avançados é capaz de marcar golo. Fazendo aqui uma pequena adenda à nossa revienga, é uma notícia das últimas horas a saída de Petit, do comando técnico do Boa Vista, depois de um grande arranque de época, que colocou mesmo os assadrejados em primeiro à 5ª jornada. A equipa vive uma fase bastante complicada, 2 pontos nas últimas 8 jornadas, são conhecidos os problemas dos ordenados em atraso, também várias baixas. Tomás, comentário a essa saída? Vou pegar na situação anterior para depois falar sobre este caso. Eu acho que o Álvaro Pacheco ganhou com a saída do Estoril. O Vasco Seabra ganhou com essa saída e está no clube certo, porque é um treinador para lutar por mais do que a manutenção. Certíssimo. Vasco Seabra dificilmente vai acrescentar numa equipa que esteja ali a lutar pelo pontinho, mas é um treinador para projetos médios, no mínimo, do futebol português, e está a mostrar isso no Estoril, que tem uma série de individualidades do mais alto nível. E o Álvaro Pacheco acabou por entrar na porta do Vitória, que também parece o clube mais apropriado para o sem perfil dúvida do treinador a todos os níveis. E para o Petit é a mesma coisa. Quem vai ganhar com isto, ou pelo menos, enfim, não perder com isto, é Petit, obviamente. Fez um trabalho notável enquanto pôde, vai entrar certamente noutro clube mais tarde ou mais cedo, provavelmente quer descansar a cabeça nos próximos tempos. O Boa Vista, neste momento, não é um clube de futebol, é um clube a lutar pela vida, no dia-a-dia, e, portanto, há coisas mais importantes em que pensar para os jogadores, para os funcionários. Portanto, aquilo que podemos desejar é que, pelo menos, haja aqui algum tipo de recuperação das condições básicas para viver enquanto clube profissional, ainda por cima um clube histórico do futebol português. Para se ter um pouco a noção do quadro com que lida o Boa Vista, citamos aqui o jornal A Bola noticia hoje que esta época já foram suspensos treinos devido ao corte de água e gás por falta de pagamento, com os jogadores a serem obrigados a tomar banho em casa. Creio que isto retrata bem o que tem sido a época do Boa Vista. E sobretudo uma coisa, o Petit é o treinador dos adeptos do Boa Vista, ou seja, era até hoje o treinador dos adeptos do Boa Vista, e aquilo que cada vez mais me parece é que Vítor Murta não é o presidente dos adeptos do Boa Vista, e esse aspecto parece-me crucial. Deixa-me só dizer-te uma coisa, teria sido muito fácil para o Petit abandonar a equipa após a 4 ou 5 jornadas, é verdade. Exatamente, ele teve a oportunidade de treinar o Vitória Sport Clube e recusou para se manter fiel à causa xadrezada, e a verdade é que o Petit, principalmente o Petit, e em segundo plano também os jogadores, porque os jogadores deram sempre tudo. Repara que neste momento a equipa do Boa Vista teve extremos a jogar em laterais, teve laterais a jogar a defesas centrais, teve e tem. Qualquer baixa que a equipa tenha, o Petit era obrigado a remendar a equipa, e depois é preciso perceber isto. Hoje em dia, no futebol da altíssima competição, não pode estar a pedir aos jogadores para treinarem e depois irem tomar banho a casa. Isto é uma situação absolutamente surreal.
que contada praticamente ninguém a gritaria fora de portas. Cá em Portugal percebe-se, porque já não é a primeira vez que acontece, mas sobretudo em 2023 estarmos ainda a viver este tipo de situação é extremamente complicada. O Petit conseguiu resistir até onde pôde. Isto mostra uma paixão enorme pelos adeptos do Boa Vista, pelo Clube Boa Vista, e isso nunca deve ser esquecido por parte dos adeptos. Eu creio que ele levou o clube até onde podia, diria mesmo mais, até mais de onde podia, e a saída é absolutamente, dir-te-ia, justa, face àquilo que tem sido 2 ou 3 meses absolutamente desgastantes, depois daqueles primeiros 2 ou 3 meses de temporada, que também foram ultra desgastantes, mas que tinham a vitamina vitória, que foi muito importante para conseguir a equipa do Boa Vista subsistir. E repara que neste momento o Boa Vista ainda está longe da zona de descida, mas se as coisas não mudarem, se o presidente do Boa Vista não conseguir levar a equipa para outro rumo e conseguir resolver este tipo de situações, o Boa Vista, do meu ponto de vista, é o mais forte candidato à descida da divisão. Na Totti ou Totti, Tomás, hoje tens um Totti para entregar ao treinador do Bayern, Thomas Tuchel, goleado por 5-1 contra o Eintracht de Frankfurt. Os últimos tempos da carreira de Thomas Tuchel têm sido tudo menos brilhantes. Há o ponto alto ao serviço do Chelsea, venceu a Champions aqui em Portugal. Parece que foi há 20 anos, foi há 2 anos e meio. Parece que foi há muito tempo já, é verdade. Tanta coisa aconteceu no Chelsea. Mas parecem 5 ou 6 no anos, Bayern. a verdade é essa. A verdade é que, e já quando Guardiola ainda estava na Alemanha, apontava Tuchel como um herdeiro, quase, se quisermos, dos princípios de Guardiola e neste caso até do comando do Bayern, que viria a acontecer mais tarde. Mas o trabalho de Tuchel no Bayern não é nada convincente. Diga-se que apanhou o Bayern no meio de uma crise estrutural como poucas vezes se viu no clube. Aliás, o último campeonato é ganho. É perdido pelo Dortmund. É perdido pelo Dortmund, não há outra forma de o dizer. O Bayern fez os possíveis e os impossíveis para não ser campeão, mas o Dortmund fez questão que o Bayern continuasse como campeão. Mas os problemas estavam lá e continuam lá, sendo que o Leverkusen pode ser uma ameaça muito séria internamente ao domínio do Bayern. Note-se que continua a haver jogadores de uma craveira tremenda, Sané, Musiala, agora com Harry Kane, que está a marcar golos atrás de golos, mas a equipa não defende, pura e simplesmente. E volta e meia acontecem estes episódios com o Gladbach ou com o Eintracht Frankfurt, neste caso. O Saarbrücken. O Saarbrücken já eliminou o Bayern da Taça da Alemanha. E vai continuar a acontecer enquanto o Bayern não estabilizar e não for competente nos diversos momentos do jogo. A transição defensiva não existe. É caótica. Depois os centrais não resolvem problemas por si só. Por exemplo, um jogador como o Upamecano anda constantemente entre as super exibições e os fiascos do pior que se pode ver. E isto, obviamente, mesmo, não dá estabilidade à equipa. Sendo que, parece-me isso, o Bayern tem o problema identificado. Note-se que queria contratar o João Palhinha para, pelo menos, equilibrar a equipa e dar alguns argumentos na recuperação de bola no último dia do mercado de janeiro. Mas também esse episódio denuncia a incompetência nos bastidores do Bayern já há, diria, 2 anos. É que atacar um alvo apenas no último dia do mercado é sujeitar-se àquilo que viria a acontecer. E que, sem dúvida. E na altura falei sobre isso até no Twitter, é mais responsabilidade do Bayern do que do Fulham. Apesar de as pessoas quererem colocar a lenha no lado do Fulham, é muito mais responsabilidade e de mérito do Bayern em termos de planeamento. Thomas Tuchel, depois, não é propriamente um treinador fácil, é um treinador conflituoso, que gosta de, enfim, ter a última palavra, e já sabe que o Bayern não é o espaço ideal para viverem este tipo de treinadores. Por isso, não sei bem se Xabi Alonso não vai ser o nome que entrará na porta bávara já daqui a não muito tempo. Talvez como campeão da Bundesliga. É essa a grande dúvida. Já agora, e porque foi uma exibição extraordinária, Hugo Larsson é mais um nome que o Eintracht Frankfurt descobre, ou enfim, contrata, antecipa-se no mercado, um jogador que veio do Malmö, da Liga Sueca, um dos principais projetos do futebol sueco para os próximos anos. Fez uma exibição completíssima, das minhas preferidas de um médio nesta temporada, nas principais ligas europeias, não só na recuperação de bola, também a organizar, a aparecer perto da área, a lançar os ataques. Enfim, foi de facto uma exibição de um jovem ainda, mas que parecia de um médio como Kimmich, por exemplo, se quisermos olhar para o outro lado. No Teatro dos Sonhos, mantemos-nos na Bundesliga. Já fizeste um pouco uma ponte
Tomás, o Bayern está a 4 pontos do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, ainda que os bávaros Mas tenham... com menos um jogo. Exatamente, ainda que os bávaros tenham menos um jogo. A Leverkusen que empatou frente ao terceiro classificado, o Stuttgart, que está em posições onde já há muito não víamos a equipa. É verdade, e com um trabalho fantástico do treinador Sebastian Hoeneß, que curiosamente até é sobrinho de Uli Hoeneß, uma figura importante do Bayern e do futebol alemão. Eu sou um defensor e desejo que isso aconteça, seja lá de que forma for, que para a Bundesliga o ideal é que o Bayern não seja a equipa que tem sido nos últimos anos. E é importante vermos o Stuttgart, o Bayer Leverkusen, enfim, outras equipas com projetos interessantes e a renascer das cinzas, particularmente no caso do Stuttgart. No Leverkusen já falámos muitas vezes, sofreu como ainda não tínhamos visto na primeira parte, na segunda Sim. já tomou conta do jogo e acabou por conseguir recuperar, mas na primeira parte foi atropelado mesmo por um Stuttgart que cresce na linha de pensamento habitual nos treinadores da Bundesliga. É uma equipa de pressão que aperta muitas vezes com os médios a encaixar individualmente e a roubar muitas bolas. E depois tem uma série de jogadores que de facto estão a valorizar-se. Guirassy é o nome óbvio, perdeu alguns jogos e isso levou o Sebastian Hoeneß a trazer um Dav, um ponta de lança que agora até joga mais descaído para a direita muitas vezes, com Guirassy a cair mais para o lado esquerdo. Há uma série de bons jogadores neste plantel do Stuttgart. Wagnermann, que não é um lateral muito tecnicista, mas tem uma dimensão física notável para explorar o flanco direito. Enzo Millot, um jogador que em termos de pausa com bola, criatividade no passe, dá muito à equipa e está a afirmar-se em definitivo. E grande raio de ação, ele no primeiro gol tem uma participação ativa no corredor direito. Sim, descai mais para a direita também, e Fürrich, que descai mais para a esquerda, não é um extremo, é um meio ofensivo que trabalha entre linhas, procura as diagonais, sabe combinar, tem alguns golos também na conta. Portanto é um Stuttgart que finalmente está a fazer jus ao estatuto do clube e àquilo que prometia nos últimos anos com Pellegrino Matarazzo, mas não conseguindo fazer uma temporada como esta. E Tomás, não sei se concordas comigo, é uma grande época do Zagadou. Também, até ficou ligado ao golo, mas de facto está muito mais estável, acima de tudo, comete menos erros do que aqueles que víamos, por exemplo, no Borussia Dortmund. Agora, isto tem sido a regra nos clubes da Bundesliga. Isto parece um bocadinho dependente, por exemplo, de uma saída de Guirassy. A Bundesliga vive muito nesta instabilidade. Não diria que o Stuttgart vai ficar garantidamente no top 4 ou no top 5 até ao fim da época. Claro que sim. É uma liga muito sujeita a variações de comportamento e de saída de treinadores, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Por exemplo, o Eintracht Frankfurt agora já não é aquela equipa de luta pelo top 4, está um bocadinho abaixo. Já nem vamos ao Hoffenheim, por exemplo. O Hoffenheim é uma equipa também muito instável. O União de Berlim, esta temporada. O União de Berlim, por vários fatores, está no fundo da tabela. Portanto, é uma liga que dá para tudo. A única certeza tem sido mesmo o Bayern de Munique no topo da tabela. Vamos lá ver se este ano é assim ou não. Nart vem depois. Se na Alemanha há um Leverkusen a surpreender, o que dizer do que tem acontecido em Espanha? O Girona foi Barcelona ganhar por 4-2 e é líder da La Liga com mais 2 pontos que o Real Madrid, 7 que o Atlético e que o Barcelona. Rui, na equipa de Mitchell, queres falar de Miguel Gutiérrez, um lateral esquerdo made in Real Madrid, sem e de dúvida, Alex Garcia, o médio que até causou polémica durante a semana com aquelas declarações dizendo que gostaria de jogar no Barcelona. Exatamente, cumprindo um sonho antigo. Ele curiosamente creio que é formado no Villarreal e depois passa pelo Manchester City, mas é um jogador que há 2-3 anos estava a jogar no Dinamo Bucareste, estava com a carreira completamente em baixa. Destacar-te em primeiro lugar em relação ao jogo, foi uma das boas partidas deste fim de semana. Tivemos jogos espetaculares, nomeadamente no futebol internacional. O Tomás referenciou 2 deles. E nem fomos ao Aston Villa, que também já falámos aqui várias vezes. Exatamente, já agora faltava também o Aston Villa, aqui a referência, e muito provavelmente iremos ainda falar vamos voltar bastante durante o resto da temporada. Mas em relação ao Girona, nós já fizemos aqui um retrato da equipa do Michel, tínhamos falado do Sávio. Eu vou falar aqui de dois heróis da classe operária deste líder fantástico do Campeonato Espanhol. O Miguel Gutiérrez está a fazer uma época sublime do meu ponto de vista, é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Espanhol. É um jogador que, por exemplo, quando a equipa está em fase de construção, muitas vezes é segundo médio, e esse aspecto mostra a qualidade técnica que o jogador possui.
porque é um jogador que é capaz de dar largura e atacar a profundidade e cruza muito bem, mas depois também pelo espaço interior é um jogador que é capaz de criar desequilíbrios porque tem capacidade de condução, tem qualidade de passe, é um jogador que erra muito poucos passes e ontem juntou, se quiseres, um golaço marcado também por num momento de invasão do espaço interior. Em relação ao Alex Garcia, eu creio que tem sido o melhor jogador do Girona ao longo da temporada. Eu sei que o Sávio dá mais nas vistas, obviamente. Também ia para Alex Garcia. É o pêndulo da equipa. Sem dúvida. É o Toni Kroos, é a versão, se quiseres, catalã do Toni Kroos. Acho que é um jogador que tem uma dimensão a nível do passe absolutamente absurda. Ele está no início da construção da maior parte dos golos na partida de ontem, com a forma subtil como consegue superar a pressão adversária, consegue encontrar espaços para os seus colegas criarem, mas depois é um jogador que, para além dessa capacidade de passe que tem, é um jogador que sabe conduzir a bola, sabe temporizar, sabe os momentos certos em que deve matar o jogo e acrescenta depois também a qualidade que tem, que é exímia na bola parada, e para além disso é um jogador que também trabalha do ponto de vista defensivo. Do meu ponto de vista tem um sentido posicional exímio e depois é muito forte na antecipação. Pode não ser tão forte no desarme, nomeadamente através do tackle, mas é sobretudo um jogador que é muito antecipativo, que sabe ler o jogo, mas sobretudo o seu principal predicado é claramente a forma como consegue a passe a diferenças de distâncias, marcar, editar ritmos na equipa, e é sem dúvida nenhuma, do meu ponto de vista, não só um herói do Girona, mas também um dos principais protagonistas do Campeonato Espanhol esta temporada. E neste Girona, deixa-me só acrescentar, Pedro, mais uma vez, e isto é a grande tendência, diria, na Europa, é o uso dos laterais que faz toda a diferença, porque Ian Couto, como um lateral mais baixo, que avança por dentro, sai da pressão, tecnicamente é deslumbrante na forma como conduz a bola de forma curta, deixa passes de ruptura, inclusivamente ontem contra o Barcelona acabou por iniciar um dos golos. E depois Miguel Gutiérrez, que é o tal lateral interior que com o Savinho a jogar aberto na esquerda mete-se por dentro, seja para a desmarcação, seja para a condução de bola, e depois tem muitos recursos técnicos para jogar como médio. Portanto, esta revolução nos laterais, ora um central a jogar como lateral, ora um lateral mais típico, ora um lateral que se mete por dentro, um fica e outro vai. Temos o caso do Tottenham, por exemplo, com mais uma aula de Pedro Porro a distribuir passes, e o Doggy até a marcar golos. Portanto, este uso dos laterais é aquilo que está a marcar muitas vezes as grandes equipas do futebol europeu, com diversas formas de interpretar a posição. E curiosamente, do meu ponto de vista, se olharmos para aquilo que é a temporada europeia, se calhar o Tomás até concorda comigo, os dois melhores laterais desta temporada europeia são dois laterais saídos do futebol português: Porro no Tottenham e Grimaldo no Bayer Leverkusen. São dos melhores, completamente. Estou a gostar muito também de um Di Marco, por exemplo, mas de facto o uso dos laterais nesta altura permite-nos perceber também como os treinadores jogam, o que é que querem das equipas. O próprio Alexander-Arnold agora já é cada vez mais médio. Isso mesmo. Portanto, é um ponto muito curioso que daria para debatermos muita coisa, mas fica para outras alturas. O Girona, mais um dos muitos clubes do City Football Group, foi mais um episódio no princípio era a bola, com sonoplastia da Salomé Rita, gravado no começo da tarde de 11 de dezembro. Obrigado, Rui. Grande abraço e até à próxima semana. Obrigado, Tomás. Obrigado, Pedro. Abraço. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. Voltaremos para a semana prontos para analisar mais dias recheados. Terça-feira. Muito importantes em Portugal. E grande jornada. E na Europa. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.